A Justiça Eleitoral aqui de São Paulo se manifestou sobre o pedido para suspender o registro da candidatura de Pablo Marçal. A gente chama agora a repórter Nicole Fusco. Qual foi a posição do juiz eleitoral nesse caso, Nicole? Bom trabalho. Oi, Tiago. Obrigada. Boa noite para você, para todo mundo que nos acompanha. A Justiça Eleitoral negou esse pedido para suspender o registro de candidatura de Pablo Marçal à Prefeitura aqui de São Paulo. Segundo o juiz Antônio Maria Patini Uzores, da primeira Zona Eleitoral de São Paulo, desrespeitar o rito de registro de Marçal violaria o princípio do devido processo legal, que é previsto na Constituição, e também traria riscos para as próprias eleições municipais aqui de São Paulo. Essa medida de suspender o registro de candidatura de Marçal tinha sido solicitada pelo secretário-geral do próprio PRTB, o Marcos André de Andrade. Ele alegou que Marçal não respeitou o estatuto da própria legenda, que exige no mínimo 6 meses de filiação para poder confirmar um candidato numa convenção partidária. Marçal se filiou ao PRTB no dia 5 de abril deste ano e teve o nome confirmado durante uma convenção que foi realizada no dia 4 de agosto, ou seja, apenas 4 meses após a filiação dele ao partido. A lei das eleições estabelece que quem quiser concorrer a cargos políticos deve estar afiliado a um partido pelo menos 6 meses antes do pleito, o que em tese pode ajudar aí Pablo Marçal, uma vez que as eleições ocorrerão no dia 6 de outubro e até lá ele terá justamente esses 6 meses já afiliado ao PRTB. A gente lembra que o registro de Marçal também é questionado e é contestado na Justiça Eleitoral numa outra ação que foi apresentada pelo PSB, o partido da deputada federal e também candidata à Prefeitura de São Paulo, Tabata Amaral, e por uma empresária que é de Bragança Paulista, a Lilian Costa Farias, que é filiada ao PRTB, que é justamente o partido de Pablo Marçal. Tiago. Aproveitando a sua participação aqui, Nicole, como é que foi o dia do candidato Pablo Marçal? Pablo Marçal teve às 13 horas desta quarta-feira uma reunião justamente com o partido, com a sua equipe de campanha, para fazer um alinhamento político. E às 14 horas ele participou de um podcast chamado Como Você Fez Isso, do empresário Caio Carneiro, e concedeu então essa entrevista ao podcast. Essa foi a agenda do candidato Pablo Marçal para esta quarta. Estamos de olho na eleição aqui em São Paulo. A Nicole Fusco volta daqui a pouco com mais informações. Até mais tarde. Bom, Cristiano Vilela, falando sobre as regras do direito eleitoral, essa possibilidade de uma candidatura impugnada, só em último caso, como é que se dá num período eleitoral, Vilela? Pois é, a Justiça Eleitoral ela vai analisar ainda todas as impugnações ao registro de candidatura que aconteceram nessas eleições, nas 5.500 cidades do Brasil e especialmente agora no caso de São Paulo. Existem algumas impugnações que estão em jogo, de parte a parte, alguns candidatos são envolvidos, tanto a prefeito como a vereador, e a Justiça ainda vai analisar. Esse caso específico, ele foi de um pedido liminar que realmente é algo que seria talvez um pouco polêmico, é algo que não é pacífico pela Justiça Eleitoral. Agora sim, no momento da análise, que deve acontecer mais no final de agosto, no comecinho de setembro, aí sim a Justiça Eleitoral vai sacramentar se os candidatos vão poder, de fato, ter os seus votos contabilizados ou se, eventualmente, vão ter o carimbo de inelegíveis.